primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores no Maracanã, Flamengo e Racing, ao vivo na Globo, depois de 3 graças. Duda Dal Ponte tá lá no Ninho do Urubu, tem informações do Flamengo pra gente. Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje à tarde, aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo vai fazer o último treino antes da partida de amanhã contra o Racing pela Libertadores, lá no Maracanã. É nesse treino que o técnico Felipe Luiz vai escolher os 11 titulares pro jogo. A principal dúvida tá na zaga, porque o zagueiro Léo Ortiz saiu da partida contra o Palmeiras sentindo dores no tornozelo. Ele saiu do Maracanã no domingo de muletas e foi direto pro hospital fazer exames. Lá foi diagnosticado um estiramento do ligamento do tornozelo direito, sem fratura, dos males o menor. O Léo Ortiz chegou ontem aqui no Ninho do Urubu pro treino andando e fez fisioterapia. Hoje ele continua a recuperação. A gente ainda não consegue cravar que ele tá fora da partida de amanhã, mas como a sequência do Flamengo é bem pesada, pensando em Brasileiro e também em Libertadores, pode ser que o Flamengo prepare o Léo Ortiz só para a partida de volta da Libertadores contra o Racing na semana que vem lá na Argentina. Se isso realmente acontecer, o Danilo, que entrou na partida contra o Palmeiras, é o provável substituto. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Case, sabe por quê? A Golcase é uma marca sensacional, eles têm linha oficial e licenciada, isso é importante, dos grandes clubes do Brasil, não só do Flamengo, mas eu, como sou torcedor do Flamengo, só tenho produto aqui do Flamengo, e lá você vai encontrar garrafa térmica, capa de celular, vários outros produtos, e você pode botar o seu nome, personalizar com o seu nome, o nome da pessoa que você quer presentear. Ah, mas meu namorado, minha namorada não é Flamengo. Corre lá, tem vários outros clubes, já disse isso pra você. E tá vendo esse QR Code aqui com o cupom GOLVENE, você aplica na hora de finalizar a compra e vai ter desconto exclusivo. Além disso, pagamento facilitado em compras acima de R$190, 3 vezes sem juros. Aproveita, o link está na descrição, no comentário fixado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês gostaram das capinhas, certo? Cada capinha vai sair por menos de R$25 com o cupom, porque compra uma, leva 2 capinhas. Garrafa Urban, por menos de R$100, a garrafa mais barata do seu time de coração. E tem também garrafa Fresh por menos de R$170, mais base silicone. Vou dar um exemplo, corre lá no site. A garrafa de 950 ml mais barata, que é de 650 ml, com base de silicone de brinde. E somente esse mês, hein, corre. Copo Vibe por menos de R$120. Copo perfeito para você tomar aquela cervejinha com copo do seu time de coração por menos de R$120. Corre lá, tá bom? Vamos para as informações agora. Galera, o Pedro se tornou o 7º maior artilheiro da história do clube, com 152 gols. Vocês têm noção disso? O cara joga muito, ele tem 303 jogos com a camisa do Flamengo. Os maiores artilheiros da história do Flamengo: Zico, 508 gols, Dida, 253 gols, Henrique Frade, 214 gols, Pirilo, 209 gols, Romário, 204, cara, Romário fez muito gol, 204 gols, Gabigol, 161, Jarbas e Pedro estão juntos agora com 152 gols. Não é loucura imaginar que o Pedro vai passar o Gabigol. Acho até que passa nessa temporada mesmo. E depois ele vai correr atrás do Romário, claro, ele ficando mais tempo no Flamengo. E ele falou sobre a titularidade dele no Flamengo. Ele falou: isso é com Felipe Luiz. O treinador é quem escolhe e escala. Eu, como sempre falo, procuro dentro de campo dar o meu melhor, buscar o gol, a assistência e correr pelos meus companheiros também. Isso depende dele. A minha função é dentro de campo, mas espero sim poder continuar nessa sequência de titularidade para dar o meu melhor ao Flamengo e seguir desempenhando bom futebol. Galera, eu particularmente acho que o Pedro deu uma aula de futebol contra o Palmeiras. Foi assim um Pedro que a gente não tinha visto, porque foi um repertório absurdo em todos os sentidos. O primeiro gol do Flamengo, ele faz o pivô, nossa, ele tira o Fux para nada e acha o Arrascaeta num passe em profundidade. No segundo gol, ele colabora também, sofrendo pênalti. E no terceiro gol, ele rouba a bola e depois recebe o passe para poder fazer o gol. Gente, foi um Pedro assim, na essência de um atual, de um camisa 9 moderno, jogando muita bola. É loucura imaginar que se ele continuar jogando assim, ele pode servir a seleção brasileira na Copa do Mundo. Nenhuma loucura.
porque para mim ele é o melhor centroavante da América do Sul. E ele, aprimorando o estilo dele de jogo, que é algo que o Felipe Luiz sempre pedia, sem sombra de dúvidas vai entrar no radar do Ancelotti. Então, acho que o Pedro está no caminho certo e para mim tem que continuar sendo titular nessa equipe do Flamengo. Se o campo fala, Felipe Luiz, tenho certeza que você vai manter o Pedro como titular. E galera, assim, só voltando no assunto do jogo, porque no meu vídeo pós-jogo eu disse que estava na dúvida se tinha sido pênalti ou não em cima do Gustavo Gomes. Eu hoje tenho uma opinião formada. Para mim foi pênalti. De verdade, analisando os lances, eu acho que o Jorginho empurrou sim o Gustavo Gomes e atrapalhou o zagueiro na hora de cabecear. Agora, dizer que o Flamengo só ganhou porque não teve esse pênalti, para mim é um absurdo. O Flamengo ganhou porque jogou muita bola mesmo, uma leitura de jogo absurda em todos os sentidos. Vamos voltar na rodada anterior, quando o Palmeiras foi beneficiado naquele pênalti não dado em cima entre o São Paulo e Palmeiras. Inclusive o Palmeiras debochou nas redes sociais, dizendo vai chover bastante em São Paulo, querendo dizer que a torcida tricolor estava chorando por conta disso. E na época os palmeirenses falaram, mas o Palmeiras virou o jogo por mérito do Palmeiras, não por conta disso. Mesmo argumento vale agora, mesmo discurso. O Flamengo ganhou o jogo, não foi por conta desse pênalti não dado. Até porque no gol do Palmeiras teve falta do Gustavo Gomes em cima do Arrascaeta. Isso também precisa ser dito, tá? Então, se teve erro de arbitragem, teve erro para os dois lados. Mas, só para voltar nesse assunto que eu falei que eu não tinha uma opinião formada, e para ser justo com todo mundo que me assiste aqui, hoje eu tenho uma opinião formada. Sim, achei que foi pênalti, mas o Flamengo ganhou graças ao seu desempenho, mérito do time do Felipe Luiz, e não porque teve supostamente um erro de arbitragem. Vamos falar agora do Léo Ortiz, galera. Eu tenho ótimas notícias sobre o Léo Ortiz, ainda bem. Vamos contextualizar. O Léo Ortiz saiu ontem, aos 26 minutos do primeiro tempo, inclusive o Danilo entrou muito bem no lugar dele, e ele foi direto para o hospital realizar exames no tornozelo direito, porque tinha uma desconfiança de fratura no tornozelo. E aí os exames não encontraram fratura e nem lesão no ligamento. Então, boas notícias dos males o menor. Hoje ele se apresentou super bem ao Flamengo e aquele medo todo que tinha de ser uma lesão grave, não foi grave, dos males bem menor. Inclusive tem chance do jogador ficar à disposição para o segundo jogo contra o Racing, pela semifinal da Libertadores da América. Eu tô vendo gente dizendo aí que só deve voltar em 2026. Com todo respeito, não sou dono da verdade, mas isso não procede, tá? Pessoas do Flamengo garantem, isso não procede. Tem chance sim dele ficar à disposição, ele vai fazer tratamento intensivo aí. Porém, se não ficar à disposição, tem o Danilo. Mas eu acho que para o jogo tem o Racing agora quarta-feira, para o jogo do final de semana contra o Fortaleza sábado, o Felipe Luiz deveria dar minutagem a um dos zagueiros jovens, Iago, João Vitor, até mesmo Cleiton, porque caso seja necessário, esses jogadores possam entrar em campo ali com uma certa confiança, totalmente diferente do que aconteceu no jogo contra o Bahia, quando o Danilo foi expulso, e aí entrou o Cleiton ali totalmente sem ritmo e acabou falhando no gol do Bahia. Então, boas notícias, Léo Ortiz pode voltar para o jogo do dia 29 contra o Racing. O Saul, inclusive, informação confirmada pelo próprio Felipe Luiz, depois do jogo na entrevista coletiva, nós informamos aqui nas outras redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, o Saul pediu para ser relacionado. Ele jogou na base de sacrifício. Entrou no segundo tempo muito bem, por sinal, jogou muita bola, e o Felipe Luiz ele confirmou isso na entrevista coletiva. Ele falou, o Saul pediu para jogar, foi na base de sacrifício, fez um esforço tremendo para poder ficar à disposição. O Saul hoje fez tratamento no tornozelo, local que ele está sentindo dores há muito tempo. Durante a data FIFA ele sentiu muitas dores também. Fala nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo, e hoje trago uma notícia bombástica que está agitando os bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo pode estar muito perto de fechar um acordo histórico com o Real Madrid para contratar o jovem atacante Endrick por empréstimo, segundo informações do jornalista Mauro Mendes, o craque brasileiro que foi revelado pelo Palmeiras e recentemente chegou ao futebol europeu não vem recebendo muitas oportunidades no clube espanhol, e por isso o Real estaria disposto a emprestá-lo para que ele ganhe mais ritmo de jogo e experiência em uma equipe de alto nível. O nome do Flamengo apareceu como o principal destino,
porque o clube carioca oferece estrutura de ponta, torcida apaixonada e um elenco recheado de estrelas que poderia ajudar o jovem a se desenvolver ainda mais. Endrick é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Com apenas 18 anos, já mostrou seu talento e maturidade em campo, e sua chegada ao Mengão seria vista como um verdadeiro presente para a torcida rubro-negra. O jogador tem velocidade, habilidade e um faro de gol impressionante, características que combinam perfeitamente com o estilo ofensivo do Flamengo. Além disso, a diretoria do clube mantém uma boa relação com os representantes de Endrick e com dirigentes do Real Madrid, o que facilita as conversas e aumenta as chances de um acordo positivo nos bastidores. O clima é de otimismo. O Flamengo pretende apresentar um projeto esportivo ambicioso, destacando a visibilidade internacional que o clube oferece e o papel que Endrick poderia desempenhar como protagonista na equipe comandada por Felipe Luiz. A ideia é que o empréstimo seja válido por uma temporada com possibilidade de renovação caso as partes fiquem satisfeitas com o desempenho do jogador. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao Brasil para jogar em um clube de massa e disputar títulos importantes como a Libertadores e o Brasileirão, algo que poderia ajudá-lo a manter o ritmo e retornar à Europa ainda mais preparado. Se o acordo se confirmar, Endrick chegaria para ser o novo xodó da nação e reforçar um ataque que já conta com nomes como Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta. Seria uma contratação de impacto e um grande passo do Flamengo para seguir no topo do futebol sul-americano. Então segura essa emoção, nação rubro-negra, porque o sonho de ver Endrick vestindo o manto sagrado pode estar muito mais perto de acontecer. Fiquem ligados aqui no canal Fla do Povo, porque qualquer novidade sobre essa negociação a gente traz em primeira mão. Valeu, nação, e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Mengão.